A nossa aula de hoje é sobre currículo escolar, tá? São algumas questões, então, de currículo que são questões de concurso, então é interessante para a gente estar revisando o assunto. Para quem ainda não sabe, a gente tem uma aula sobre currículo escolar aqui no canal. É só você acessar em cima no card, tá? Tá o link da nossa aula de currículo. Você pode estar assistindo antes ou depois dessa nossa revisão aqui, tá bom? O material com essas questões está na descrição, mas o gabarito é aqui no vídeo com a gente, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. O currículo escolar, ele abrange as experiências de aprendizagens implementadas pelas instituições escolares e que deverão ser vivenciadas pelos estudantes. Nele estão contidos os conteúdos que deverão ser abordados no processo de ensino-aprendizagem e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. Temos como teorias do currículo, agora a gente vai ter que ver quais são as teorias, tá bom? Na nossa aula eu falei sobre cada uma delas. Abismais, críticas e pós-críticas. Não. Onde a gente tem críticas e pós-críticas tá correto, tá? Mas abismais não. B. Teorias tradicionais? Sim. Teorias críticas? Ok. E teorias pós-críticas? Correto, tá? Nosso gabarito, então, seria a letra B, mas a gente vai estar dando uma olhada nas próximas, tá bom? C. Teorias tradicionais? Sim. Cínicas? Não. Pós-críticas? Sim. D. Teoria tradicional? Sim. Críticas? Sim. Pós-tradicionais? Não. E. Teoria tradicional? Sim. Cívicas? Não. E pós-críticas? Sim. Então, ele trocou uma ou outra ali nas outras alternativas, tá? E o nosso gabarito correto, então, seria a letra B. Ó, nosso gabarito. E agora a gente vai estar dando uma olhadinha nessas três, tá? Pra gente ver o que são elas. A teoria tradicional. Para quem ainda não assistiu o vídeo, o currículo era visto como um instrumento mecânico, tá? Uma instrumentação mecânica. Até vamos sublinhar aqui, em que se elaborava a listagem de assuntos impostos que deveriam ser ensinados pelo professor e memorizados pelos alunos, repetidos também por esses alunos nas provas, né? Então, a tradicional é parecida assim com a nossa tendência tradicional, tá? Então, era um currículo que estava dentro daquelas tendências mais tradicionais. Teoria crítica. Na crítica, a função do currículo, mais do que um conjunto coordenado e ordenado de matérias, seria também a de conter uma estrutura crítica que permitisse uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares. As práticas curriculares nesse sentido eram vistas como espaço de defesa das lutas, tá? No campo cultural e social. Aqui a gente já vê uma quebra do tradicional e a mudança para a libertação, tá? E na teoria pós-crítica, nossa terceira teoria, assim como as críticas, nessa perspectiva pós-crítica, ela criticou as tradicionais, tá? Mas elevaram as suas condições para além das questões das classes sociais, que nas críticas era apenas sobre as classes sociais, né? A libertação e a busca pelos direitos. E aqui estava indo, então, direto ao foco principal, que é o sujeito. O foco, então, da pós-crítica não é apenas as classes sociais, mas o sujeito. Era preciso compreender também os estigmas éticos e culturais, tais como a racialidade, o gênero, a orientação sexual e todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas. Questão número 2. O currículo, segundo Libânio, Oliveira e Toshi, pode ser compreendido a partir de 3 manifestações: currículo formal, currículo real e currículo oculto. São os que mais aparecem, tá? Abrindo parênteses, então, na nossa aula a gente falou disso também, tá? São os níveis do currículo. E aqui são os que mais aparecem, tá? Mas a gente tem também o nulo, que lá na aula você pode estar vendo que é. Com base no exposto, então, assinale a alternativa correta. O currículo oculto é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino
oculto, tá? Expressam diretrizes curriculares nos objetivos e nos conteúdos das áreas ou das disciplinas de estudo? Não, aqui a gente está falando do currículo formal, tá? B. O currículo formal, ele refere-se às influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. Originam-se da experiência cultural, dos valores e dos significados do meio social. Aqui a gente não tá falando do formal, tá? Aqui a gente tá falando do oculto. C. O currículo real expressa a orientação dos sistemas de ensino, revelando o conjunto de disciplinas e os resultados de aprendizagens pretendidos. Não. Aqui a gente tá falando do formal também, tá? Até vou colocar aqui em cima para vocês identificarem, ó. Aqui em cima seria o formal, aqui seria o oculto, aqui seria o formal novamente. Próxima alternativa. D. A distinção entre esses vários níveis de currículo serve para mostrar que aquilo que o aluno pretende na escola ou deixam de aprender depende de muitos fatores e não apenas das disciplinas previstas na grade curricular. Essa aqui pode ser nosso gabarito, tá? Alternativa E, então, o currículo formal é o que de fato, tá? O formal é o que de fato acontece nas salas de aula, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Refere-se às ideias e às práticas, à percepção e aos usos do currículo real. Aqui ele tá dando o nome, ó. Aqui não é o formal, tá? Aqui a gente tem o real, que acontece, tá? É aquele em ação. Então, o nosso gabarito, sim, seria a letra D, que está dando o nosso conceito principal do currículo, tá? Ele faz a distinção, então, desses níveis para mostrar o quê? Que aquilo que o aluno aprende na escola ou deixa de aprender depende de muitos fatores, não apenas das disciplinas da grade curricular. Gabarito letra D, como a gente falou, então. Libânio 2015 aponta que existem 3 níveis, tá? De currículo, o formal, o real e o oculto. A distinção entre esses vários tipos de currículo serve para mostrar que o que os alunos aprendem na escola ou deixam de aprender depende de muitos fatores, não apenas das disciplinas previstas, tá? Então, exatamente a fala de Libânio 2015. Além, tá, desses 3 níveis aqui que Libânio menciona, a gente tem também o currículo nulo. E como eu falei para vocês, a explicação completinha vai estar lá na nossa aula aí no card, tá? Mas eu já posso dar uma prévia para vocês. O currículo nulo é todo o conhecimento que você vai deixar de usar, tá? Ele tá no formal e você não usou. Esse é o nulo, porque você deveria ter usado ele, mas ele passou batido, tá bom? Então, dando uma explicação aqui breve sobre os 4. O formal é o que está escrito, tá? O que está escrito é a nossa referência, tá? O real é o que a gente faz na sala de aula. O oculto são interferências, tá? Interferências que acontecem sem a gente ter previsto, tá? Então, aconteceu ali de eu estar trabalhando uma outra habilidade, tá? E essa veio incrementar, tá? Ela não veio atrapalhar, então eu posso usar ela como oculta. E o currículo nulo, então, seria o que falta. Do formal, a gente tem 4 habilidades, usou apenas 2, tá? Um exemplo, no formal a gente tem 4 habilidades, tá? Para trabalhar. A gente, no real, trabalhou 2, veio mais uma interferência, ok? Mas ainda ficou faltando 2 do formal. Então, esse que ficou faltando é o nulo. Questão número 3. Relacione as colunas, então. Currículo formal, oculto e real. Expresso em normas curriculares, desde seus objetivos até os conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. O que está escrito, o que está expresso é formal, tá? Ação educativa que, de fato, ocorre na sala de aula, que de fato, tá? É o real. Em decorrência de um projeto pedagógico, ele acontece. Então, esse aqui é o real, é o número 3.
Conjunto de princípios e valores que estão implícitos na ação escolar, não escritos nos documentos. Aqui a gente tem o oculto, tá? Tá implícito lá, a gente pode estar usando, pode ser princípios, valores e até outras habilidades, tá? Que acontecem sem a intenção. O currículo que objetivamente acontece na sala de aula, que acontece na sala de aula, tanto saindo das ideias e das práticas dos professores, como que fica na percepção dos alunos. Aqui a gente tem o currículo real também, tá? Ele acontece. E o próximo, também chamado de currículo oficial, é estabelecido pelo sistema de ensino ou instituição educacional. Esse aqui é o oficial, tá? É o escrito. O formal. Número 1. Então, nosso gabarito ficou 1, 3, 2, 3 e 1. Vamos ver as alternativas. Qual a alternativa correta, então? A. 1, 3, 2, 3 e 1. 1, 3, 2, 3 e 1. Nosso gabarito aqui já achamos seria a letra A, tá? Então, a gente nem precisa estar dando uma olhada nos outros. Como a gente falou, nosso gabarito é a letra A, e aqui eu tenho uma explicaçãozinha básica também sobre o formal, o oculto e o real. O formal é o que está prescrito, o que a gente falou, tá? É um documento, ele está documentado. O oculto é o que está implícito, tá? A gente não tá escrito, tá? Pode estar acontecendo, às vezes a gente vê, às vezes a gente nem tá vendo. E o real, então, é a ação, tá? Na sala de aula, propriamente dita. Questão número 4. O currículo oculto é constituído, aqui a gente está falando do oculto, por todos aqueles aspectos do meio ambiente, tá? Do ambiente escolar, que, sem fazer parte do currículo oficial explícito, tá? Então, ele não faz parte do explícito, contribuem de forma implícita para a aprendizagem social relevante, tá? Para a perspectiva crítica, então, o que se aprende no currículo oculto são, fundamentalmente, o quê? Que a gente quer saber o que a gente aprende no currículo oculto. A. Os códigos simbólicos criados pelos alunos e utilizados através de linguagem camuflada que se pretende indecifrável? Não. B. As atitudes, comportamentos, valores e orientações que permitem que as crianças e os jovens se ajustem da forma mais conveniente às estruturas sociais. Acho que esse é o nosso gabarito. C. As crendices populares, os provérbios, superstições, enfim, todas as ideias em que não há comprovação científica. Não. D. As experiências puramente emocionais a que as crianças e jovens estão submetidas rotineiramente em diferentes ambientes? Não. E os pensamentos forjados pelos pequenos grupos que se formam dentro das turmas e que são exteriorizados através de mini mensagens? Também não. Nosso gabarito é a letra B, tá? O currículo oculto, então, são as atitudes, os comportamentos, os valores e as orientações que permitem às crianças e jovens se ajustarem de forma mais conveniente às estruturas sociais. Gabarito, então, é a letra B. O currículo oculto, ele representa uma dimensão implícita no processo educacional, ele não é mensurável e ele é informal, tá? Ele é informal. Faz parte do cotidiano escolar, transmitindo, então, experiências que reforçam o aprendizado sociocultural na inter-relação, então, professor, aluno e o saber. Questão número 5. Aqui na questão número 5, a gente vai falar sobre as teorias novamente. Segundo estudos contemporâneos a respeito do currículo, é possível dizer que ele pode ser dividido em 3 grandes categorias, 3 grandes teorias. E estas enfatizam, então, conceitos que organizam e estruturam nossa forma de ver a realidade, tá? Coluna 1, a gente tem as teorias e abaixo a gente tem os conceitos. Teoria tradicional, crítica e pós-crítica. No primeiro item a gente tem algumas palavrinhas como ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. Essas duas
palavrinhas aqui, duas expressões que eu assinalei são as que mais fazem a gente relembrar, tá? Das teorias críticas. Aqui seria nosso item 2, tá? Próximo, identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Aqui a gente tem, então, muitas palavrinhas que fazem a gente relembrar na nossa teoria, então, pós-crítica, o número 3, na nossa teoria pós-crítica. E o próximo é ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Podíamos colocar memorização, tá? Aqui a gente está falando da teoria, então, tradicional, é o número 1, tá? 1, 2 e 3. Então, o nosso gabarito ficou 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. Assinale a alternativa, então, que indica a sequência correta. Nosso gabarito seria 2, 3 e 1. A, 1, 3 e 2? Não. B, 2, 1 e 3? Não. C, 2, 3 e 1, nosso gabarito. 3, 1 e 2, não. 3, 2 e 1, não. Nosso gabarito seria a letra C. Aqui no nosso gabarito, então, eu trago para vocês essa imagem. Essa imagem tá também, sabe aonde? Lá na nossa aula, onde tem cada teoria e suas palavrinhas, tá? Que fazem menção. Na tradicional, a gente tem o ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Na crítica, ideologia, reprodução social, cultural, poder, classe social, capitalismo, relação social de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. Nas pós-críticas a gente tem identidade, alteridade, diferença, subjetividade, saber, poder, significação e discurso, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Questão número 6. A abordagem curricular, que se refere ao conhecimento próprio da disciplina, mas está para além dela e onde o conhecimento se situa na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tá? Ó, aqui esse item é interessante de sublinhar. Nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto no tempo, buscando a unidade do conhecimento na relação entre parte e o todo, entre o todo e a parte, e adotando atitude de abertura sobre as culturas do presente e do passado, uma assimilação, então, da cultura e da arte. É denominada como? Qual abordagem a gente está falando? Essas abordagens também tá na aula, tá? A, multidisciplinar. B, interdisciplinar. C, disciplinar. D, transdisciplinar. E E, pluridisciplinar. A gente fala aqui ó, que tá nas disciplinas, tá? Nas diferentes disciplinas e além delas. Ou seja, a gente não tem multidisciplinar, tá? Porque tá além delas. Então, interdisciplinar, a gente teria nas diferentes disciplinas, mas ele também está além, então não seria apenas interdisciplinar. Disciplinar também não. Transdisciplinar, acho que essa palavrinha está correta. E pluridisciplinar, pluri tem várias disciplinas, a gente sabe, mas não está além das disciplinas, a gente tem muitas disciplinas aqui. Então, nosso gabarito seria a letra C, até porque essa palavrinha trans aqui remete a gente a além, tá? Gabarito, como a gente falou, é D. O prefixo trans, ele diz respeito ao que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das disciplinas e além das disciplinas. Deu para perceber? Então, ele está entre as disciplinas, através e além. É o todo e as partes. Transdisciplinaridade, então, é uma etapa superior à interdisciplinariedade, não atinge apenas interações ou reciprocidades, mas situa essas relações no interior de um sistema total, o todo, como a gente falou. Interação global, então, das várias ciências é um item inovador e não é possível separar as matérias na transdisciplinaridade. Questão número 7.
Com relação ao conceito currículo, analise então as afirmativas, a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Associa-se ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Sim, ele é sim um conjunto, tá, de conteúdos, de conhecimentos que vão trabalhar pedagogicamente, tá, com essa intenção educativa, tá? Item 2. Envolve uma dimensão de atitudes e valores transmitidos, atitudes e valores, subliminarmente, pelas relações sociais, então, pelas rotinas do cotidiano escolar. Sim, aqui a gente fala bastante do oculto, tá? Essas características. O próximo item envolve, então, predominantemente os processos de avaliação, predominantemente. Falso, tá? Porque a gente pode dizer que até teria algum item sobre avaliação dentro do currículo, né? Porque a gente precisa de resultados, mas não predominantemente, não é um processo de avaliação, tá? Então é verdadeiro, verdadeiro e falso. Nosso gabarito seria a letra A. Ó, como a gente viu aqui, o predominantemente acabou deixando errada a questão, tá? O currículo escolar, ele abrange as experiências de aprendizagem implementadas pelas instituições escolares e que deverão ser vivenciadas pelos estudantes. Nele estão contidos os conteúdos que deverão ser abordados no processo de ensino-aprendizagem e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino, não necessariamente um processo de avaliação, tá? Não é um processo de avaliação. Bom, seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho das notificações. Até a próxima!